Olá a todos! Estamos agora nos módulos 10 e 11 da sua frente 2 de matemática. Essas duas aulas vão trazer para a gente alguns quadriláteros notáveis. Vamos lembrar o que são quadriláteros. Quadriláteros são figuras planas que têm 4 lados. Todos esses aqui que estão desenhados na lousa são figuras planas de 4 lados. Mas alguns dos quadriláteros têm propriedades interessantes que vale a pena a gente estudar. O primeiro deles que a gente vai conhecer é o que é chamado de trapézio. Qual que é a propriedade? O que define um trapézio? O que faz o trapézio ser... O que faz um quadrilátero ser chamado de trapézio? Ele vai ter dois lados paralelos, pelo menos. Então, nessa figura, o AB, o lado AB, é paralelo ao lado CD. Então, se na sua figura for um quadrilátero, ou seja, uma figura de 4 lados, e você perceber que dois lados são paralelos, essa figura é um trapézio. Algumas propriedades interessantes do trapézio. Eu vou destacar os ângulos internos dele. Alfa, beta, gama e delta. Percebe aqui comigo. Se eu prolongar o lado AD, como o AB é paralelo ao CD, porque é isso que define ele ser trapézio, esse ângulo alfa estará aqui também. Esse ângulo alfa estará aqui. E aqui apareceu um ângulo raso, um ângulo de 180. Então, alfa mais beta somam 180. Da mesma forma, se eu prolongar do outro lado, o BC, como o AB é paralelo a CD, esse ângulo gama aqui embaixo estará aqui em cima também. E aqui apareceu outro ângulo de 180. Então, gama mais delta somam 180. Isso vale em todo o trapézio. Os ângulos de um mesmo lado, alfa e beta, vão somar 180. Os ângulos do outro lado, gama e delta, vão somar 180 também. Queria chamar a atenção, existem alguns trapézios particulares. Então, esse trapézio, eu não falei nada com relação aos lados. Podem ter a medida que for, desde que o de cima seja paralelo ao de baixo, ele será trapézio. Existe um trapézio particular, que é chamado trapézio isósceles. É o trapézio que os dois lados transversais medem igual. Então, o de cima já era paralelo ao de baixo, por ser trapézio, e agora, se acontecer desse lado medir igual a esse lado, ele é chamado trapézio isósceles. Qual a propriedade interessante? Esses dois ângulos aqui serão iguais também. Deu um probleminha na gravação do vídeo na hora que eu justamente ia falar sobre o trapézio retângulo, que eu só percebi depois de gravar o vídeo todo. Então eu vou fazer uma edição no vídeo, vou colocar agora só o trecho do retângulo e do deitado, que deu problema na outra gravação, e depois eu volto e continuo com a aula que estava originalmente gravada, tá bom? Então vamos lá. O trapézio retângulo é o seguinte, por ser trapézio, ele vai ter dois lados paralelos, esse paralelo a esse. Agora, por ser retângulo, ele tem a propriedade de que aqui embaixo vai ter um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Agora, é um trapézio. Por ser trapézio, os ângulos de um mesmo lado somam sempre 180. Se aqui embaixo já é 90, aqui em cima, consequentemente, vai ter que ser outros 90. Tá? Então, esse é o trapézio retângulo. E aí tem que tomar cuidado
que às vezes o exercício traz pra gente um trapézio deitado. O que eu quero dizer com isso? A gente está sempre acostumado a ver o trapézio com os lados paralelos horizontais. O lado de baixo paralelo ao de cima. São horizontais. São os lados horizontais dele que são os paralelos. Mas o exercício ele pode vir e te trazer um trapézio assim, ó. Se ele falar AB, CD. Se ele falar que o AB, ou melhor, desculpe, o AD é paralelo ao BC, os lados paralelos são os verticais. Mas se tem dois lados paralelos, uma figura de 4 lados, ela vai ser trapézio. Apesar de não ser o trapézio que eu estou acostumado a desenhar com os lados paralelos horizontais. Tá? Por isso que eu falo que é um trapézio deitado. Vamos agora falar do paralelogramo. O paralelogramo é uma figura, de novo, de 4 lados, é um quadrilátero plano. E no caso, enquanto que o trapézio eu só exigia 2 lados paralelos, no paralelogramo eu vou exigir que os pares sejam paralelos. Então eu quero que o de baixo e o de cima sejam paralelos, o da esquerda e o da direita também sejam paralelos. Se isso acontecer, então a figura vai se chamar paralelogramo. De baixo paralelo com o de cima, AB paralelo a CD e AD paralelo a BC. Então, o lado de baixo paralelo ao de cima, o lado da esquerda paralelo ao da direita. Se isso acontecer, a figura chama-se paralelogramo. Propriedades importantes do paralelogramo. Os dois lados, os pares paralelos, vão medir igual. Então, se esse de cima medir 2 tracinhos, o de baixo vai medir 2 tracinhos. Se o da esquerda medir 3 tracinhos, o da direita vai ser 3 tracinhos também. Outra propriedade, os ângulos opostos medem igual. Vamos ver por quê? Aqui eu desenhei 2 paralelogramos, vou traçar uma das diagonais desse paralelogramo de cima. Aqui. Perceba que, por ser paralelogramo, eu já sabia que esse lado mede igual a esse e que esse de cima mede igual ao de baixo. Agora, note que tem 2 triângulos aqui dentro e um lado de um triângulo mede igual ao outro, o outro lado do primeiro triângulo mede igual a um lado do segundo e o terceiro lado dos triângulos é o mesmo, é a diagonal vermelha. Então, a gente lembra do caso de congruência, L, L, L. Esses 2 triângulos são congruentes e a consequência é que todos os ângulos internos medem igual. Em particular, esse ângulo aqui vai medir igual a esse ângulo aqui. Os ângulos opostos num paralelogramo medem sempre igual. No nosso desenho, esse ângulo aqui mede igual a esse ângulo aqui. Poderia ter feito a outra diagonal. Então, em vez de fazer a diagonal que eu havia feito, poderia ter feito essa aqui. Por ser paralelogramo, o de cima mede igual ao de baixo, o da esquerda mede igual ao da direita. De novo, eu tenho o caso L, L, L de congruência entre esses 2 triângulos que apareceram. Consequência, todos os ângulos correspondentes medem igual. Em particular, esse ângulo aqui vai medir igual a esse ângulo aqui. Lá na minha figura, no paralelogramo, ângulos opostos medem igual. Ângulos opostos no paralelogramo medem igual. Vamos agora falar do retângulo. O retângulo é também um quadrilátero, tem 4 lados. E o que caracteriza ser retângulo? Os ângulos internos medem todos 90 graus. Isso faz com que o lado AB seja paralelo ao lado CD. E vai fazer também com que o lado AD seja paralelo ao lado BC. Percebe que se o lado de cima é paralelo com o de baixo, o da esquerda é paralelo com o da direita, o retângulo satisfaz as condições de paralelogramo. Com
restrição adicional de que os ângulos são de 90 graus, que no paralelogramo não tem. Os ângulos internos do paralelogramo não precisam ser 90 graus. Então, todo retângulo é um paralelogramo. Da mesma forma, perceba que no paralelogramo, o lado de baixo e de cima são paralelos. Ele satisfaz a condição para ser trapézio. Então, todo paralelogramo também é trapézio. O retângulo tem algumas outras propriedades. Como a gente já viu que o retângulo também é paralelogramo, então eu sei que o lado de cima tem que medir igual ao de baixo e o da esquerda tem que medir igual ao da direita. Essa é outra propriedade do retângulo. Os lados de cima e de baixo medem igual, esquerda e direita medem igual, por ele ser um paralelogramo. Vamos agora falar sobre o losango. O losango é um quadrilátero também, tem 4 lados, e o que define ser losango é que todos os lados medem igual. Então, este lado mede igual a este, que mede igual a este, que mede igual a este. Perceba que até agora eu sempre falava em pares. Em cima, mede igual ao de baixo. Esquerda mede igual à direita. Agora, todos têm que medir igual. Os ângulos internos, não faço nenhuma restrição. Se eu perceber que todos medem igual, então a figura será chamada de losango. Uma propriedade do losango é, pelos lados todos medirem igual, os lados correspondentes serão paralelos. Então, AD é paralelo a BC e AB é paralelo a CD. Mas se os lados opostos são paralelos, isso caracteriza um paralelogramo. Então, todo losango também é paralelogramo. E as propriedades do paralelogramo valem no losango. Quais são? Os ângulos opostos medem igual. Então, este ângulo tem que medir igual a este, e este aqui tem que medir igual a este aqui. Por fim, temos o quadrado. O quadrado é uma figura de 4 lados, que tem todos os ângulos internos de 90 graus, e além disso, todos os lados medindo igual. Perceba que, como ele tem os 4 ângulos internos de 90 graus, isso já caracteriza um retângulo. Então, todo quadrado é também retângulo. Mas ele tem os 4 lados de mesma medida. E essa é a característica do losango. Então, um quadrado também é losango. Todo quadrado é retângulo, todo quadrado é losango. As propriedades do retângulo e do losango valem no quadrado. Com isso, a gente pode fazer um quadrinho resumo. Eu tenho quadrado. Todo quadrado, ele é retângulo. E ele também é losango. Mas todo retângulo é paralelogramo. Todo losango a gente também viu que é paralelogramo. E por fim, todo paralelogramo é trapézio. E todos eles são exemplos de quadriláteros. Eu queria agora destacar algumas propriedades com relação às diagonais do paralelogramo, do retângulo, do losango e do quadrado. Então, vou traçar aqui uma diagonal do losango. E a outra diagonal do losango.
perceba que essas duas diagonais, a preta e a vermelha, elas não têm o mesmo comprimento. A preta ela é mais comprida do que a vermelha. Mas uma propriedade importante é que elas vão se cruzar em seus respectivos pontos médios. Então esse M, ele é ponto médio tanto da diagonal preta, ou seja, o segmento do lado de cá tem o mesmo tamanho do segmento do lado de cá. Esse pedaço mede igual a esse. E também é ponto médio da diagonal vermelha. Então este segmento aqui mede igual a este segmento aqui. Esse pedaço aqui mede igual a esse pedaço aqui. As diagonais de um paralelogramo se cruzam nos seus respectivos pontos médios. O retângulo, a gente já viu que é um paralelogramo. Então vai acontecer a mesma coisa. As diagonais do retângulo vão se cruzar nos seus respectivos pontos médios. Mas no retângulo acontece um outro fato curioso. Então, por ser paralelogramo, esse ponto aqui é o ponto médio das diagonais, mas no retângulo tem um fato curioso. As duas diagonais medem igual. A vermelha e a preta medem igual. Como as diagonais medem igual, se eu divido a diagonal em duas partes de mesmo tamanho, esse aqui é 2 tracinhos, esse aqui é 2 tracinhos, a outra, se eu dividir em duas partes de mesmo tamanho também, então aqui também vai ser 2 tracinhos e aqui também vai ser 2 tracinhos. Tá? Então, as diagonais no retângulo se cruzam no ponto médio por ser um paralelogramo, mas todos os segmentos vão ter o mesmo tamanho, enquanto que no paralelogramo só os pares que têm o mesmo tamanho. Esse com esse com esse. No losango, vamos traçar aqui as duas diagonais do losango. Essa e essa. De novo, elas, como o losango é um paralelogramo, todo losango é paralelogramo, o ponto que as diagonais se cruzam é o ponto médio dela, respectivamente de cada um. Então esse lado aqui, 2 tracinhos, esse aqui tem que ser 2 tracinhos, e esse aqui, se eu chamar de 3 tracinhos, vou usar o azul, 3 tracinhos, esse aqui será 3 tracinhos também. Mas no caso do losango, tem um outro fato importante. As diagonais, elas se cruzam fazendo 90 graus. Tá? As diagonais são perpendiculares entre si. O último caso é o quadrado. Vamos analisar as diagonais do quadrado. A gente já viu que todo quadrado é um paralelogramo. Então eu sei que esse ponto de cruzamento é o ponto médio das diagonais. Mas a gente viu também que todo quadrado é retângulo. Então, cada segmento que eu formei vai ter a mesma medida. Por fim, o quadrado também é losango, como a gente acabou de ver. Então as diagonais vão se cruzar fazendo 90 graus. As diagonais do quadrado, igual ao losango, são perpendiculares entre si.